Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Engenharia do Zero. E aqui a gente vai aprender conceitos básicos de engenharia até os mais complexos, beleza? Então, já peço para você se inscrever no canal e deixar seu like se você curtir esse vídeo. Quero também que você mande sugestões de vídeos e também um feedback para ver como que a gente está indo, se você está curtindo, se você não está curtindo, o porquê de você não estar curtindo, tá bom? Então vamos lá para mais uma aula aqui falando de elétrica básica. Se você não assistiu os vídeos anteriores, recomendo que você volte aí e dê uma olhada nos conceitos de lei de Ohm, porque aqui a gente já vai aplicar esses conceitos de tudo que a gente já falou lá para trás, tá? Então, vamos ver na prática aqui como é que funciona essa lei de Ohm num circuito de corrente contínua como esse aqui. Bora lá. Bom, então aqui nós temos o título de circuitos elétricos e na verdade, é um circuito aqui que a gente vai estudar, beleza? Então vamos começar aqui pelo básico, pelo comecinho, como eu disse, tudo muito tranquilo, tá? Nós temos aqui uma fonte. Isso aqui é uma fonte. Uma fonte de energia pode ser o quê? Pode ser uma pilha. Pode ser uma pilha. Uma pilha de 1,5 volt. Essa pilhinha que você usa no seu controle da televisão aí, por exemplo, no seu controle remoto, que juntando dá 3 volts, ou tem equipamento que usa 9 volts. Então, imagina que isso aqui é uma fonte, tá? Uma fontezinha. E vamos chamar aqui que seja uma pilha, que seja... deixa eu representar a tensão. Sempre na cor azul, tá? Tudo que é tensão, a gente vai ver na cor azul. Beleza, isso aqui é uma fonte, tá? É uma fonte. Isso aqui é um circuito, né? Isso aqui, imagine que é um fio, é um condutor. O condutor vai ser pretinho mesmo, tá? O condutor vai ser preto. E aí nós temos uma resistência, que é o que se opõe, né? É o efeito, é a resistência do circuito. Então, ela é representada por essa mola aqui, esse rabisco, ou você também pode ver em bibliografias por aí, representada por isso aqui, tipo de um retângulo, tá? Pode ser assim também. Eu, particularmente, não gosto de fazer essa representação, porque quando a gente avança em conceitos lá mais para frente na engenharia, tem componentes que utilizam desse desenho também. E aí pode ser confundido com o resistor. Então, esse é só resistor mesmo. Esse aqui já pode ser indutor depois. Então, pode criar uma confusão. Então, eu particularmente uso esse aqui e nas nossas aulas nós vamos usar isso aqui, tá? Então, representado por azul é a tensão. Deixa eu colocar aqui. Lembra lá que a gente já falou nas outras aulas, né? A tensão, que é em volt. Tensão em volt. Aí nós temos ali um resistor. Que aqui eu dei o exemplo, na tensão eu dei o exemplo de uma bateria. O resistor pode ser o circuito do seu controle remoto, né? Que a gente já falou que é uma pilha isso. Pode ser também... o resistor pode ser qualquer coisa que remete a essa drenagem de energia. Pode ser a resistência do seu chuveiro, que erroneamente a gente chama de resistência, mas na verdade ele é um resistor. A resistência é o efeito, tá? Então pode ser a resistência do seu chuveiro, né? Então o R, recapitulando aqui, em ohms, tá? E aí nós temos a corrente elétrica que fecha, né? Que adere a esse circuito aqui, tá? Então a corrente elétrica, a partir do momento que eu orientei esses elétrons, tá todo mundo correndo nessa direção aqui, ó. Eu sei que tá pequenininho no vídeo, mas imagino que você consiga ver. Ó. Então tá fazendo esse movimentinho aqui, tá? Mas sinto lhe dizer uma coisa. Esse movimento aqui que eu tô desenhando, isso aqui não é real, tá? Isso aqui é o que a física chama de convencional, porque fica mais fácil quando a gente... Esse circuito, tudo bem, é fácil da gente ver. É uma fonte, fio, cabo e um resistor. Fácil. Mas quando a gente tem um circuito muito complexo, fica difícil da gente analisar. Então, se a gente analisar sempre da direita para a esquerda, no sentido horário, a gente consegue imaginar melhor. Então, a corrente, no sentido convencional, ela circula aqui. Ela sai do positivo e entra no negativo,
né? Essa aqui é a corrente, em amperes, tá? Corrente representada pela letra I em amperes, tá bom? Então, ela sai daqui do positivo e passa pelo resistor e volta. A gente tem um circuito fechado, beleza? Então, esse aqui é o conceito de tensão, resistência e corrente, falando agora na prática, entre aspas, né? Porque a gente não está na prática, a gente está explicando uma teoria, mas tá mais prático do que anteriormente. Então, o sentido real dessa corrente, né, só para a nível de curiosidade, e também é bacana da gente saber, na verdade a corrente ela circula ao contrário. Ela vem de menos e entra no mais, tá? Então, só para você ter a noção que a vida real é muito diferente do que nessa teoria. Mas assim, para efeito de conceito, para a gente entender, não vai mudar nada, fica tranquilo, isso aqui é só para a gente se orientar, tá bom? Então eu vou até apagar esse sentido real da corrente aqui, para a gente não fazer confusão, tá bom? Então, na prática, explicando aqui o que aconteceria. A partir do momento que a gente insere essa pilha, a gente inseriu lá no slotzinho dela, a gente inseriu a pilha. A hora que eu coloquei a pilha e o controle funcionou, acendeu a luzinha, quer dizer o quê? Que este circuito aqui, ele fechou. A gente colocou a pilha aqui, passou no circuito, passou no resistor, porque tudo tem uma resistência, tudo tem um efeito resistivo, tudo vai ter um consumo. É igual aquele ditado que a gente ouve muito dizer por aí, não existe almoço grátis, nem para física, nem para energia. Não existe nada de graça. A moeda de troca aqui, para poder acender aquela luzinha, ter um consumo de energia aqui. E esse consumo de energia é representado por uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante, que neste caso aqui, a gente vai chamar de queda de tensão. Vai ter uma diferente potência aqui, uma queda de tensão em cima desse resistor. Por exemplo, entrou 12 volts aqui, a pilha tem 12 volts. O circuito de pilhas tem 12 volts, para exemplificar. Passou por aqui. Isso aqui vai ter um consumo, certo? Vai ter um consumo aqui. Esse consumo é representado por essa queda de tensão. E essa queda de tensão é calculada, e a gente vai calcular nas próximas aulas. Então, só para você entender que existe um fenômeno aqui, que acontece uma queda de tensão aqui, que faz esse... Porque, senão, você imagina, se não existe consumo, a pilha seria infinita, certo? Por que a pilha acaba? Porque ela está consumindo, está consumindo, está consumindo, está consumindo, até acabar. Uma hora a gente tem que trocar a pilha. Não adianta apertar o controle mais forte que não vai funcionar. É o que aconteceu. Esse efeito resistivo drenou essa carga. Foi matando para ela, porque isso aqui é um agente passivo. A gente vai falar de agentes passivos e agentes ativos. O agente passivo no circuito elétrico, ele vai só matar no peito. Ele vai pegar essa energia e, pum, vai drenar. Tá bom? Então, basicamente, a análise de circuito é isso. Nós temos... Esse é um circuito mais básico que a gente pode imaginar. O que a gente poderia colocar aqui só para exemplificar, vamos colocar aqui, né? Ficou muito teórico. Vamos corrigir isso aqui para uma lâmpada, tá? A análise de circuito em corrente alternada é um pouquinho diferente, tá? Mas só para a gente trazer um pouquinho mais de prática, para ficar mais fácil da gente entender. Deixa eu fechar aqui de novo o circuito. E aqui nós vamos ter uma lâmpada, né? Faz de conta que nós temos tem um bocal aqui, ó. Tem um bocal. E eu vou fazer o desenho de uma lâmpada incandescente. Certo? Ó o tungstênio aqui. Então faz de conta que é aqui, tá? E aqui, isso aqui é a representação de uma fonte de corrente contínua. Que uma pilha é corrente contínua. Vamos colocar aqui uma fonte de corrente alternada, que eu vou colocar já a representação para você se familiarizando. A fonte de corrente alternada ela é representada dessa forma aqui, ó. Uma bola com uma onda. Porque a gente vai ainda falar sobre corrente alternada e corrente contínua. Mas primeiro a gente vai falar só de corrente contínua para cálculo. Para esse efeito aqui vou te mostrar como é corrente alternada. Então, você imagina, a partir do momento que a gente conectou os nossos cabos lá, imagina que é uma casa bifásica, conectou lá no padrão da concessionária. Você ligou, vamos colocar aqui a chave. Faz de conta que isso aqui é um interruptor. Ó, o seu interruptor da sua casa, o seu disjuntor e interruptor, ó. Tem um interruptor aqui.
Ó, a partir do momento que você fechou essa chave, que ele veio para cá, fechou o circuito, que a sua lâmpada vai acender, vai começar a ter um consumo aqui. Por quê? A concessionária tem um medidor aqui na sua entrada de energia, certo? Ele vai medir. E para a gente, não vai acabar a energia, né? O que vai acontecer? A gente paga por essa energia, certo? Então, só para você entender, a partir do momento que a gente conectou isso aqui lá no nosso padrão de entrada, fechou o circuito, a gente apertou o interruptor, pá, a luz acendeu, e a moeda de troca é o quê? O consumo. A gente está consumindo e aí reflete em pagamento. O pagamento da pilha seria o descarregamento dela, tá? Por isso que ela é uma energia finita. Aqui também a gente tem energia finita, né? Mas a gente tem a impressão que não é, mas tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então, assim, para a gente exemplificar e um circuito elétrico simples, basicamente é isso, tá bom? E aqui a gente já está aplicando diretamente a lei de Ohm, beleza? Para não ficar muito grande esse vídeo, a gente vai parar por aqui e voltamos na próxima aula com mais conceitos da lei de Ohm e dos conceitos básicos de elétrica, beleza? Agradeço aqui a sua presença, já peço, por favor, se inscreva nesse canal, deixa seu like, ou se não gostar também, conta pra gente por que você não gostou, beleza? Valeu, até a próxima!